Bem-vindos, pessoal, a mais um podcast da The Natural Media. É o podcast onde nós falamos sobre fotografia, filmagem, ciência, educação, meio ambiente e todos os assuntos relacionados a esses temas. E nesse podcast nós batemos um papo, então, com pesquisadores, educadores e outros profissionais dessas áreas que usam a fotografia e o vídeo de alguma forma em seus trabalhos e projetos. Então, hoje, nós temos a presença do Gustavo Arruda, um baita profissional. Conheço o Gustavo já de alguns meses ou até anos, né? Antes da pandemia a gente se encontrou, acho que é a primeira vez. E, Gustavo, bem-vindo. Eu que agradeço aí o convite de estar aqui com uma pessoa tão ativa na área da divulgação científica e podendo ter um espaço de fala com outras pessoas que gostam do tema ou que querem aprimorar seus conhecimentos e trocar eles com outras pessoas, né? Então, para mim é um prazer aí, um abraço a todos que estão assistindo e ao Thomas Beleza. aí que me convidou. Beleza. Não, eu fico feliz que tu aceitou o convite. Mas, se tu me permite, eu vou fazer uma breve apresentação tua, pode ser? Claro, Então perfeito. tá. Então, o Gustavo, olha só o currículo. Ele é bacharel em ecologia pela universidade, pela UCPEL, e especialista em gestão de negócios socioambientais pelo Instituto de Pesquisas Ecológicas. Ele também é cofundador da empresa Rastro, Ecologia Criativa, que foi fundada em 2011, onde atua como produtor, roteirista e diretor na produção de documentários. Ele também tem como sócio Gustavo Fonseca, né? Já produziu e dirigiu vários projetos. Eu vou listar alguns só aqui, Gustavo, tá? Os Uhum. mais atuais, que é o Serra da Rocinha, Caminhos e Raízes, que foi produzido em 2020, Meu Sertão Caatinga, em 2022, e eu acho que um dos mais recentes, né, pode me corrigir depois se eu estiver enganado, que é o Costa Doce Gaúcha, BR-116, Mais que um Caminho, um Destino, que também foi produzido em 2022. Ano passado, ele teve um dos seus projetos reconhecidos como destaque nacional pelo IBAMA. Ele trabalha também com produção de vídeos em realidade virtual, com produção de imagens aéreas com drones e uso de câmeras remotas. Além disso, ele coordena projetos de educação patrimonial, educação ambiental e comunicação social para grandes obras de infraestrutura por meio de programas socioambientais exigidos por órgãos como o SEMA, RS, o IBAMA e o IFAM. Mas alguma coisa para adicionar, Gustavo? Não, acho que é isso aí. Acho que se fosse adicionar, seria apaixonado pela natureza e pela cultura brasileira. Acho que o que me Bem moveu a colocado. trilhar esse caminho aí, acho que foi uma conexão muito profunda com a diversidade brasileira, seja ela da fauna, da flora, das paisagens, quanto da cultura, né? Acho que o Sim. que me moveu nesse caminho, o que me Não, com move, né? certeza, né? Eu acho que trabalhando nessa área até, né, principalmente nessa área assim ambiental, socioambiental, que eu acho que é mais ou menos onde tu tá agora, a gente tem que ter esse amor por natureza, tem que ter esse amor por cultura, por nossas tradições, né? Para fazer esse tipo de trabalho, né? E dá para ver nos teus projetos, principalmente, bom, esse último principalmente, né, no Costa Doce Gaúcha, um pouco dessa tua paixão, né, que tu falou. Mas aproveitando, conta um pouco então como é que tu iniciou na filmagem. Foi filmagem direto? Tu iniciou com fotografia? Quando? Aonde? Por quê? Eu acho que até eu acho que não sei muito bem dessa história aí. Então, boa pergunta. O que me moveu para o audiovisual, eu acho que é uma questão muito. A gente, desde que a gente nasce, a gente está num processo de formação humana que, consequentemente, vai influenciar a nossa formação profissional e os caminhos que a gente vai escolher. Claro que tem pessoas que nascem com condições diferentes das outras, isso precisa ser sempre levado em consideração. O talento de alguns enfrenta obstáculos maiores do que dos outros, né? Então, mas na minha caminhada, na minha jornada até aqui onde eu estou hoje, eu fui criado numa região de bastante natureza, né? Em Pelotas, na Praia do Laranjal, e eu tive uma criação muito próxima da minha avó.
E a minha avó tinha uma relação muito próxima com as plantas medicinais, né? Então, Olha que toda vez que legal. ela ia colher uma planta, que ela ia trazer alguma coisa, eu ia com ela. E naquela ida eu acabava vendo um lagarto teiu, acabava vendo uma cobra, acabava vendo algum animal lá no Laranjal, seja uma ave. E aquilo me fascinava muito, aquela diversidade, aquele senso de aventura que era. Por menor que seja o caminho trilhado, ele tinha um senso de aventura que me motivava. E isso criou em mim uma paixão por essa busca pelo desconhecido, né? E, e além disso, a minha avó tinha muito o hábito de assistir filmes e documentários, né? Ela gostava muito de filme de Ah, que samurai, legal. Ah, é? ela adorava o Akira Kurosawa, ela adorava coisa Ah, de sim. samurai, de Grande. ninja, dessas coisas assim, e Aham. adorava documentários da BBC. Então, era as formas como como as coisas vão andando, como as influências vão vindo até Bom, nós, então, né? então desde E aí criança tu teve eu contato com esses documentários e filmes Sim, e... minha primeira câmera foi com uma caixa de papelão e um rolo de papel higiênico. Eu fiz o furo, colei, Aham. e aí eu saía brincando que eu era um cinegrafista de natureza. Aí tem um filme, cara, tem um filme Aham. que é muito bacana, ele é americano, o filme, que conta a história de três irmãos que pegam uma câmera e resolvem filmar os oito maiores animais dos Estados Unidos. Aí eles vão atrás do crocodilo, do urso, do bisão. Então foram várias coisas que a gente está sempre sendo bombardeado por várias referências. E quando a gente tem influências positivas e acesso à educação, essas influências se tornam oportunidades, né? Verdade. Então, como eu tinha uma relação com a natureza muito próxima, eu pensei, bah, vou fazer cinema. Aí eu nunca me esqueço, isso eu já estava com meus 18, 19 anos, eu vi uma fala do Sebastião Salgado, que é um fotógrafo que eu admiro muito, e ele disse que às vezes para tu ser um bom fotógrafo, um bom cinegrafista, não adianta tu entender manusear o equipamento. Tu precisa entender do tema que tu quer falar. E aí eu acabei, em vez de fazendo cinema, acabei fazendo ecologia, porque eu queria entender das relações humanas e das relações selvagens que aconteciam, né? Porque o meio ambiente não é Sim, só a zona selvagem, é a zona urbana também, né? sim. E aí eu queria entender para quando eu começasse a contar minhas histórias, eu pudesse ter conhecimento delas, né? Entender o que estava acontecendo. Não bastava só operar a câmera e editar o vídeo. Eu queria saber contar histórias e entender sobre elas. E aí, como eu tenho na ecologia e não se tinha uma formação para o audiovisual, eu fiz todos os meus estágios no jornalismo, né? Porque o Ah, campus, tá. na UCP é o campus da Certo. ecologia próximo do jornalismo. E foi assim que eu fui trazendo vídeo para a questão ambiental. Bom, Foi nessa trajetória. então desde a graduação tu já sabia, tu já sabia que tu queria trabalhar com audiovisual e vamos dizer Sim, primeiramente com audiovisual e depois também aproveitar e fazer, então usar esse audiovisual para fazer, enfim, produções relacionadas com o meio ambiente sim. e cultura e olha só. Até no início, assim, quando a gente começou a pensar em trabalhar audiovisual já na academia, já na universidade, já fazendo estágio na TV UCPEL, que é uma TV universitária vinculada ao canal Futura, a gente tinha aquela ideia de filmar a vida selvagem, a fauna, basicamente, né? A gente começou com fauna. Então, nós acompanhávamos os pesquisadores, mastozoólogos, geralmente, que trabalhou muito com mamíferos, e levava a câmera que a gente tinha. Às vezes a universidade nos dava, às vezes alguém nos emprestava. Nós não tínhamos dinheiro na época para comprar câmera, nós não tínhamos câmera. Então, a gente começou a filmar a vida selvagem sem a presença humana. Quando a gente começou a refletir e viu que o maior desafio da conservação da fauna era o conflito com a espécie humana, Ah, obviamente, com né? certeza. Não precisa entrar na faculdade para ver isso. Hum. A gente viu que a gente precisava incluir o fator humano. Então, a gente era rastro selvagem, né? O projeto acadêmico que virou empresa, e passamos a nos tornar rastro ecologia criativa. Nós queríamos ampliar a visão socioselvagem para uma visão socioambiental, né? Então, a gente começou nesse trajeto. E tá E aí certíssimo, foi né? Porque isso. uma coisa depende da outra. Exatamente, E, exatamente. mas E pode falar. pode falar, desculpa. Não, eu ia Não, era isso comentar, aí. Era isso aí. eu ia comentar que vocês têm um canal no YouTube, o Arrastro tem um canal no YouTube, que ali Sim, vocês têm, se eu não me engano,
perto de 40 vídeos, alguma coisa assim, né? Mostrando o trabalho de vocês, o que vocês produziram. Eu acho que também não é um canal que vocês usam muito atualmente, mas dá pra ver que vocês Não, usavam bastante no passado. E ali, o vídeo mais antigo de vocês tem 10 anos. Então, um é. tempo atrás aí eu sentei, abri o canal de vocês e comecei a ver os vídeos em ordem cronológica, assim. E, cara, eu achei muito legal. Eu achei assim, porque dá pra ver, claro, que além do trabalho que vocês, da estrada que vocês têm, dentro da Rastro, dá pra ver também, assim, aquela evolução em Hum, todos os aspectos, tanto de imagem quanto áudio, como roteiro, como contam a história. Então, até sim. dá para falar um pouco também de riqueza, de detalhes, assim, pequenos pontos que a gente acaba notando quando tem um pouquinho mais de experiência, né, assim, na produção de Hum, vídeos. Então, isso daí é muito legal. Até, olha, recomendo, entrem, quem não entrou ainda, quem não conhece o Gustavo e a Rastro, entrem lá, dê uma olhada nos vídeos, até como forma de repente, fazer uma reflexão, né? sim. Que nem todo mundo. Eu falo isso mais por o seguinte, porque muita gente acha que é impossível filmar, principalmente assim o pessoal da pós-graduação, né? Que geralmente eu ministro os cursos. Então eles acham que é tudo muito difícil, eles já querem saber de cara fazer aquelas superproduções. Mas não é assim, existe um processo, né? Uhum. Então, Uma das coisas do nosso, só para complementar, uma das coisas que o nosso YouTube ele não está atualizado é porque muitos dos financiamentos e dos clientes que a gente constrói os documentários juntos, hoje a gente vive disso, então a gente tem uma relação de captação de recursos, né? sim, Muitos dos nossos investidores e clientes pedem exclusividade dos vídeos nos seus canais. Então, para a gente não ter o vídeo no nosso canal e no canal dele competir com ele, então a nossa página ela não está 100% atualizada com isso. Por exemplo, Costa Doce Gaúcho, que já está indo para 80 mil visualizações, olha só. ele tá um super sucesso. Ele é do governo, então a gente tem que estar na página do governo federal e na página da empresa que presta o serviço para o governo. Então a gente espera eles esgotarem bem, aí depois bota lá como modo de portfólio, porque a nossa ideia facilitar a vida dos nossos clientes, seja ele governo, uma ONG, uma empresa interessada nas causas socioambientais. Então, ultimamente, a gente não está tão atualizado, a gente espera vencer esse tempo e aí publica lá. Que é para não ter o Isso. conflito do vídeo estar ao mesmo tempo em dois lugares, a gente não conseguir acompanhar o fluxo de visualizações. É uma forma que a gente adotou. Eu acho que é importantíssimo tu falar e explicar esse ponto, porque muitos às vezes não entendem porque também todo a tua videografia, eu tenho alguns no canal da The Natural Media, algumas coisas estão ali, outras não. Justamente por isso questão Uhum. de acerto com o cliente, né? Então nem tudo que a Isso. gente produz a gente pode colocar no nosso canal, né? Mas e daí, pessoal, esses documentários que a gente está falando, eu vou procurar botar um código QR de repente para a página ou para o canal que esses documentários estão colocados, estão hospedados. Eu coloco aqui um código QR aqui embaixo na tela e daí vocês podem então dar um pause quando estão assistindo, né? Pegam o celular, escaneiam e vocês assistam, porque vale a pena. Os documentários do Gustavo são excelentes, são muito ricos assim. Bom, esse da Costa Gaúcha também, assisti ele na estreia, gostei muito, né? Então até mostra assim essa visão completamente diferente do território gaúcho aqui do Rio Grande do Sul, né? Nem todos que estão assistindo conhecem o Rio Grande do Sul, mas nós temos paisagens e ecossistemas assim únicos no Brasil, e um deles é a Costa Doce Gaúcha, né? Então que fica justamente junto, né, esses lagos que existem no litoral gaúcho, né? Mas Gustavo, conta um pouquinho como é que foi de repente o processo de produção, pode ser desse bem Sim, simplificado também, não precisa ser muito detalhe assim, mas acho que ia ser interessante sim. saber. Bom, hoje eu atuo muito com o audiovisual como ferramenta dentro do contexto do licenciamento ambiental. Inclusive, é o espaço onde eu consegui financiar a maior parte dos meus projetos dentro do contexto do licenciamento, porque o licenciamento é um espaço, principalmente o licenciamento de obras de infraestrutura de grande porte, onde as gestões ambientais são mais robustas, possuem mais estrutura, mais demanda,
e mais recurso, consequentemente. Então, eu trabalho em algumas rodovias do DENIT já fazem 7 anos, nos programas de educação ambiental, comunicação social e auxiliando outros programas socioambientais, como acompanhamento social, apoio ao turismo e outras coisas. O IBAMA, no EIA-RIMA da duplicação da BR-116, que liga Guaíba a Pelotas, eles tinham solicitado um subprograma de apoio ao desenvolvimento do turismo. Por quê? Eles sabiam que a duplicação ia interferir positivamente, mas também negativamente em questões turísticas, né? Porque ia facilitar o acesso, a estrada ia ficar mais segura, então ela poderia ser uma oportunidade ou um problema. Então nós precisávamos trabalhar isso. Então a gente começou a visitar os municípios. No caso, são 12 municípios que são impactados pelo empreendimento. Aí eu não estava indo com foco no vídeo ainda. Nós precisávamos entender o que nós poderíamos fazer para eles para realmente cumprir o plano que estava no plano básico ambiental que o IBAMA exigiu, que era um apoio ao turismo da região. Em todos os levantamentos dos 12 municípios, eles falaram que imagem era uma demanda, e um vídeo institucional que falasse do território como um todo era uma demanda. Aí juntou o útil ao agradável, né? Porque eu estou há 7 anos como educador ambiental e produtor de vídeo na gestão ambiental do DENIT, via uma empresa que ganhou os contratos com o DENIT. Né? Para aqueles que não sabem, o DENIT é o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes. É o responsável pela malha rodoviária, hidroviária e ferroviária do Brasil. E daí, só se tu me permite, Gustavo, antes de continuar, Sim, daí claro. assim, a BR-116 é a continuação da 101. Né? Então, a princípio é a maior, a mais longa rodovia, né, brasileira. Vai até Fortaleza, norte. né? Então, e esse trecho, especialmente, Guaíba é logo do outro lado do rio Guaíba aqui. Então, a cidade de Guaíba. Então, esse trecho da cidade é Costa Doce Gaúcha, justamente entre Guaíba e Pelotas, né? Peguem um mapa depois e deem uma olhada. Eu acho que ele inclui, eu não sei se ele chega a incluir o Chuí, mas até Rio Grande eu sei que ele inclui Jaguarão também, tem algumas cidades mais ao sul ainda, que estão dentro do projeto Costa Doce Turismo, que é mantido pelo SEBRAE e pelos municípios, né? Aí surgiu a demanda do vídeo. E aí a gente fez um diagnóstico participativo com os municípios para que eles nos dessem subsídio para fazer um roteiro participativo. E aí a gente começou a produzir o vídeo junto com os municípios. E isso vem muito de uma característica do Rastro. A gente não é só uma produtora de vídeo, a gente transformou o processo de fazer um vídeo em uma ação educativa. Então, o produto final do Rastro não é o vídeo editado, é a forma como a gente constrói o vídeo com a comunidade, com o empreendedor, no caso o DENIT, vamos usar a palavra stakeholders, né, que se usa muito hoje, com todos os envolvidos naquele contexto do empreendimento. Então, hoje se eu dissesse, nós somos uma produtora de vídeo, eu te digo que existem muitas produtoras melhores que o Rastro tecnicamente, mas poucas que entendem de licenciamento, que entendem de educação patrimonial, educação ambiental, que entendem da linguagem necessária tanto para divulgação quanto para comunicação científica. Então, nós transformamos o audiovisual num processo e não num fim. Então, a gente conseguiu atender o subprograma de apoio ao desenvolvimento do turismo através do audiovisual, mas o que foi o grande triunfo desse projeto foi os espaços de diálogo que a gente criou para discutir o turismo na Costa Doce Gaúcha. Porque não adianta eu fazer um vídeo para chamar o turista para a Costa Doce, em vez de tu usar o slogan do vídeo é a BR-116, não só como um caminho, mas como um destino, que as pessoas fiquem, não só passem. Mas não adianta a pessoa ficar e o município não ter um restaurante, não ter uma pousada, as pessoas não serem receptivas. Então esse vídeo é muito mais para que as pessoas se enxerguem como atores importantes para o turismo acontecer do que realmente para atrair o turista. Porque não adianta atrair o turista se não tiver um turismo consolidado. Então, a gente cria espaços de debate com a comunidade para pensar o que é o turismo. Então, hoje, a nossa grande diferença como empresa, né, nós somos uma empresa, é o processo de audiovisual seja um processo que atende às condicionantes de educação ambiental, educação patrimonial. Então, a gente já atende de uma forma inteligente. Em vez da empresa contratar uma equipe de educação ambiental, depois vir uma produtora de fora, a gente já tem esses dois serviços integrados. Né? Isso é importantíssimo.
É, É. Não, e aí mostra a importância também a gente tem que ser multitask, né? A gente tem que saber um pouco de tudo, vamos dizer assim. E sim. eu acho que por exemplo, essa tua jogada aqui de fazer ecologia primeiro, né? Estudar ecologia e paralelamente estudar vídeo, estudar, enfim, Uhum. audiovisual, é isso que a gente precisa, se a gente for pensar, porque muitas vezes a gente encontra assim documentários vazios, documentários que têm imagens bonitas, que têm imagens de qualidade, áudio de qualidade, mas falta conteúdo, né? E Hum. principalmente eu volta e meia, eu toco muito nessa tecla da veracidade científica, veracidade ambiental, não ficar mostrando, de repente, fatos sensacionalistas, porque isso eu acho que não leva a nada, mas mostrar justamente o Hum. que são as coisas, os processos, os meios, né, diferentes ambientes. Né? E Hum. eu acho que isso vocês fazem muito bem mesmo. Muito obrigado. A gente se É, esforça e a gente erra bastante também, assim. bom, todos Ah, erramos, né? Mas é só assim é, que é o mas melhor jeito de aprender. Né? por isso que eu digo para a galera que está, inclusive, na faculdade, assim, estudando, ou no ensino médio, onde quer que esteja, o espaço de educação em si. Quanto antes tu começar, antes tu vai errar, e quando tu assumir um compromisso de maior responsabilidade, tu vai ter aquele arcabouço de erros que tu já cometeu no teu subconsciente, no teu consciente, né, no caso, para poder tomar as decisões melhores e errar menos. Então, se tu começar tardiamente uma tarefa que tu quer muito desenvolver, a chance de tu errar num momento onde tu não poderia errar pode ser mais grave. Então, o espaço da academia é um espaço muito bom para começar o audiovisual, para investir em cursos como os do Natural Media, para investir em conhecimentos para errar menos, porque o Thomas e eu já erramos. Quando a gente faz um curso, quando a gente oferece o nosso conhecimento, nós estamos oferecendo atalhos para que vocês tomem decisões melhores ou tenham mais ferramentas para tomar as decisões, porque vocês vão aprender com a gente não só com os nossos acertos, mas com os erros também, né? É, Então, acho que a obrigado, academia é um espaço muito bom para isso, sim. com certeza, obrigado pela propaganda até. Mas Não, não, ajuda. com certeza, tá certíssimo. Eu acho que é, hoje mais que nunca, ainda dentro da academia, como pesquisador, educador, a gente precisa dessas ferramentas audiovisuais. Muitos precisam como justamente para fazer o trabalho, né, como documentação, coleta de dados ou análise, mas também como para comunicação e divulgação científica. Né? Então, volta e meia eu falo que hoje já é possível, por exemplo, em revistas científicas, tu mandar um vídeo, né, como um material adicional. Então, essas ferramentas são importantes e vão ser mais importantes ainda. Então, justamente por isso que eu gosto dessa ideia que, não, acho que quanto antes o pesquisador, educador, o ambientalista aprender, não precisa ser profissional, não é isso, mas ter uma ideia básica de como usar essas ferramentas, é melhor. Mais veracidade, a gente vai ter documentários e fotografias e vídeos próximo do real. Né? E tem uma. Desculpa, Thomas, Não, pode vou falar, claro. complementar. E assim, digamos que. Bom, eu procurei um curso de audiovisual, fiz o curso, mas vi que eu vou gastar muita energia para aprender, achei caro, porque um celular hoje bom para vídeo já está caro, que dirá uma câmera, não é para mim. Drone, se é para fazer, eu quero fazer bem feito, então não vou fazer. Não vou fazer outra coisa, vou focar em ser professor. Digamos que amanhã tu monte um projeto para a FAPERS ou para o CNPq e tu precise de audiovisual. Tu ter o mínimo de conhecimento de comunicação te ajuda a montar dentro do teu projeto uma equipe para comunicação e para audiovisual. Tu tem que conhecer, até para tu pedir um orçamento de audiovisual, tu tem que saber o que tu precisa, tu tem que saber brifar, por exemplo, um cliente. Com Então, tu certeza. ter conhecimento de comunicação não quer dizer que tu vai precisar para tu ser um videomaker, não. Mas tu tem que entender, porque hoje tem editais que exigem que tantos por cento seja destinado para comunicação. Então, tu tem que saber gerir a comunicação. Tu tem que pelo menos saber montar uma equipe. Eu preciso de um jornalista, de um cinegrafista, de um design. O que eu preciso? Tem que saber formar a equipe. Então,
Quando tu falou do multitarefa, o ser multitarefa não significa que a gente vai excluir de ter um bom jornalista. Quando eu tenho recurso, quando eu consigo aprovar um projeto que eu tenho cachê para um jornalista ou para contratar um jornalista, para mim é a melhor coisa do mundo. Mas mesmo que eu não vá fazer a função dele, eu tenho que saber o que ele faz para coordenar, para orientar, para dialogar, para entender. Então, acho que Todo o essa é processo uma flui questão que às melhor, né? vezes todo o processo flui melhor. A gente tem, é o papel de um gestor ambiental. Não precisa saber de tudo aprofundadamente, mas ele tem que saber quais peças ele precisa para atender determinada demanda. Né? No caso, Bem aqui nós estamos isso. falando de comunicação. É, Acho que isso é importante. é. Tu, em algum momento eu vou te perguntar um pouquinho sobre teu equipamento. Então, tu mencionou, Sim, né, que muitos pensam que todo material é caro, comprar uma câmera filmadora é cara, então é sim, melhor nem fazer. Mas hoje o que a maioria não percebe é que simplesmente com aparelho celular, que a maioria deles já tem, né, uma filmagem em Full HD, dá para fazer vídeos de qualidade. Vídeo não é só imagem. Imagem é importante, assim como o áudio é importante, mas o roteiro, né, a narrativa e todo esse sim, processo que acontece antes mesmo da gente apertar no botão para gravar, que acaba sendo mais importante. Então, por exemplo, só para ter uma ideia, pode ser bem por cima, assim, quanto tempo tu teve a pré-produção desse documentário do Costa Gaúcha, por exemplo? Quanto tempo levou para tu montar um roteiro, para tu colocar as ideias no papel, contatar, de repente, pessoas que participaram do projeto? E depois, quanto tempo levou para filmar? Assim que o roteiro estava estabelecido, sabia o que fazer, então, sim. né, capturar as É, A imagens. gente, a gente começou com um argumento. Depois que a gente entrevistou todos os municípios, cada município apontou o que, que ele queria que nós filmássemos, que ele sentiu que representava o território deles, porque nós não ia conseguir falar de tudo. Então, nós deixamos Sim. nas mãos dos municípios e das Uhum. comunidades decidirem o que, que seria o fio condutor do seu município, porque nós ia falar do território, até mesmo aqueles que não estivessem do vídeo eram para se sentir parte, né? Porque não ia dar para. É muitos empreendimentos, né? Para um vídeo de 15 minutos. Então a gente fez, com base nas entrevistas, a gente fez o argumento da obra. Qual é o propósito dela, o que a gente quer contar, qual é o resultado final, o que a gente espera do público, fez o argumento. Com aquele argumento, nós sabíamos, criamos um cronograma de gravação. Era, era uma saída de campo de 5 dias, e em 5 dias nós trabalhávamos em 2 municípios, né? Então, era 5 dias Certo. por mês, Uhum. durante uns X meses, depois de ter toda essa pesquisa realizada. Então, tudo demorou em torno de 2 anos, da pesquisa, do diálogo com os municípios, que foi tudo online por causa da pandemia, até decidir os pontos e aí começar a gravar. Depois que a gente gravou tudo e viu que cumpriu o argumento da obra, o pré-roteiro, digamos assim, a gente viu se surgiu algo novo que não estava previsto, porque o documentário ele pode mudar. Daqui a pouco eu tenho que filmar o Butiazal de Tapes. Aí eu estou Uhum. no Butiazal de Tapes e filmo um casal de Graxaim passando com um filhote. Isso eu posso botar na história e dar um destaque na história, porque é uma cena bonita, uma cena bacana. Então, o roteiro ele depois é reavaliado, né? Ah, a gente filmou isso que não estava previsto, isso Uhum. dá para dar uma ênfase maior. Aí a gente começa a elaborar o texto. Nesse caso, não tinha entrevista, né? Porque senão nós Uhum. teríamos levado o que a gente queria extrair dos entrevistados e, com base nas entrevistas, pegaria os trechos que a gente queria para chegar na história final do argumento. Então, nesse caso, a jornalista pegou o argumento, pegou as imagens que eu fiz, começou a olhar e criou uma narrativa, criou um texto para atender aquele propósito que a gente tinha Uhum. combinado com os municípios. Então, ela criou um texto. Depois desse texto, a gente contratou uma locutora que narrou o texto, né? E aí eu joguei o texto gravado na timeline e comecei a preencher com as imagens, dando espaço para respirar, dando toda a ênfase para isso. Então, esse foi o processo. Entendeu? Fez a pesquisa, né? Tu tem que fazer uma pesquisa. Se eu vou trabalhar com capivara, para mim fazer um roteiro, eu tenho que entender um pouco do comportamento da capivara. Então, faço a pesquisa, monto um argumento, monto um cronograma de gravação para atender aquele argumento, que pode ter uma página, 2 páginas, filmo. Esse foi o método que nós utilizamos, assim. E demorou em torno de 2 anos todo o processo, envolveu cerca de 3 a 4 pessoas
para produzir o vídeo, e depois agora nas ações de educação ambiental, porque o vídeo vai ter uma série de atividades em cima do vídeo, aí a equipe aumentou um pouco mais, porque daí veio toda a galera da educação e da comunicação. Hoje, para Olha só. distribuir o Uhum, material nas escolas, são cerca de 7 uhum. pessoas, E, mais ou e, menos. então, e bom, e isso também é importante, né? Vamos dizer assim, o resultado desse vídeo. Esse vídeo provavelmente vocês vão mostrar eles nos diferentes municípios que foram filmados. Então Sim, ele até vai servir não só como uma divulgação, mas como um material também para educação, né? exatamente. De crianças, Exatamente. jovens, nas escolas dos municípios, né? E assim, nesse sentido, quando a gente produz um vídeo com outras pessoas, com outras instituições, o vídeo acaba tendo um engajamento muito maior, porque e tu empoderar as pessoas que estão te ajudando no vídeo, botar o nome delas, gostam de se ver no É, vídeo, botar o uhum, logo das instituições, porque daí cada um vai pegar aquele vídeo como seu e distribuir nas suas redes, né? Então tu acaba tendo uma amplitude maior. E os dois vídeos que a gente construiu com a comunidade, e aí eu indico que é o Serra da Rocinha, Caminhos e Raízes, que é sobre a muito bom. BR-285, sobre o tropeirismo, Hum, e o Costa Doce Gaúcho. Olhem os comentários no YouTube. Ou seja, a gente criou dentro do YouTube um espaço de diálogo, porque aí no da Serra da Rocinha, que fala sobre o tropeirismo, né, que eram tropeiros, os gaúchos vinham com as mulas arriadas e transportavam alguns mantimentos para Santa Catarina e levavam, tipo, desciam com queijo e salame e subiam com açúcar e cachaça, por exemplo, banana. Então, se tinha uma troca, isso era em todo o Brasil, quando não se tinham caminhoneiros, eram os tropeiros que faziam. Quando a gente publicou o vídeo da Serra da Rocinha, o que tinha de filho e descendente de tropeiro contando suas histórias ali, então isso virou, os comentários foram muito qualificados, assim, foram comentários de quem viu, absorveu, se enxergou e compartilhou um pensamento. Então, isso a gente está, isso merece até um artigo futuramente. Nós vamos ter que ver como, agora que tem dois documentários construídos com a comunidade, ver como que isso pode incrível. ser debatido na academia, né? É. E é bem interessante. Eu acho que foi até no quando vocês fizeram, mostraram esse documentário, Serra da Rocinha, foi lá acho que ali enfim, no campus do Vale da URGS, né, foi uns 2 anos e meio, 3 anos atrás, que Acho até que eu acho que sim, foi a primeira vez que a gente se conheceu, né. Eu me lembro que vocês sim, projetaram esse vídeo, fiquei sabendo que ia ter então a projeção do documentário e depois o comentário de vocês, né, dos produtores sobre ele. E achei sim, fantástico mesmo. Achei incrível o trabalho. E é legal que depois de um documentário desse, eu acho que dificilmente a gente acerta em como vai ser as consequências do documentário. Né? A gente imagina que de repente tem um impacto, mas a gente nunca sabe o tamanho desse impacto. Então, quando a gente vê, de repente, que nem tu mencionou, filhos de tropeiros, né, ou gente da região que vive, que experiencia aquilo, ou experienciou, é, esses, assim, eles se impactam muito mais, né? Então, eles veem, a é, princípio, a história deles ali, né? E alguém dando importância para é, essa história também, né? dando um espaço de voz. As pessoas querem se ver, se enxergar, Hum, querem ter um espaço de fala. E, e isso vai muito de encontro da educação ambiental, né? A gente tem que criar esses espaços de participação, né? As pessoas precisam participar, elas não são só ouvintes, elas também são seres que querem participar, querem ser escutadas, não só escutar, né? E ao mesmo tempo a gente lida com uma questão subjetiva, porque é muito difícil eu avaliar a nível de educação ambiental o quanto o meu vídeo impacta aquela pessoa a nível educacional, de conscientização, de sensibilização. Então, isso também é uma área que, dentro do audiovisual e da educação ambiental como um todo, que precisa de mais pessoas pensando na academia. Como eu vou avaliar questões tão subjetivas? Como que eu sei que uma oficina de audiovisual realmente vai mudar a vida daquelas pessoas? Vai fazer elas enxergar a comunicação de outra forma, é subjetivo, né? Que tem sim. pessoas que vão levar então É. esse é um grande gargalo dos processos tanto de comunicação quanto de educação ambiental, é o quanto nossas ações impactam a sociedade, sendo que ela lida com uma questão subjetiva do ser humano, né? Seja Tu, ele é, pode falar, desculpa. pode falar. Não, tu já viu Não, algum mas era isso. trabalho, assim, um trabalho que tenta medir esse tipo de impacto?
Geralmente são trabalhos que envolvem percepção ambiental, né? Como que as pessoas percebem o meio onde elas vivem através dessas ferramentas. Uhum. Existem coisas. O que acontece é que muitas vezes, quando as pessoas aprovam um projeto educativo, elas se esquecem de orçar a avaliação, porque às vezes a avaliação demora mais do que a ação em si. Então, entrega o projeto, faz a ação, mas não tem perna para monitorar se a ação dela, porque é horas de trabalho, é dedicação, é equipe, é mais entrevistas. Então, muitas vezes os projetos pecam com isso. Então, isso é um debate ainda presente no cerne dos pensadores que criaram a política ambiental, de meio ambiente, onde está a educação ambiental, ainda é uma discussão que está na raiz dos grandes pensadores da educação. Porque é Sim. muito difícil. Tem metodologias, tem caminhos para isso, né? Mas ainda é um desafio muito grande. Uhum. Porque às vezes pode ser que aquilo que a pessoa viu vai impactar ela daqui a um ano, daqui Claro. 2 anos. Então Claro. é muito É. difícil, mas é um exercício que precisa ser feito, porque ele faz parte do ciclo de uma ação educativa e de comunicação, né? Tu Ah, gerar o importantíssimo. material É. e avaliar o quanto esse material tem um impacto na vida das pessoas. É. É um desafio, é um gargalo que a gente tem, que a academia, quem trabalha com educação ambiental reconhece, sabe desse gargalo, né? E é uma área interessante de ser pesquisada também. É. Bom, é, a gente. Eu vou ter que falar, porque volta e meia, assim, busco por artigos científicos relacionados ao impacto do vídeo, impacto da fotografia dentro das áreas científicas e educacionais. Eu sei que existem algumas revistas internacionais que às vezes não são especializadas nesses tópicos, mas mencionam esses tópicos em alguns artigos. Mas aqui a nível de Brasil, dentro do Brasil, eu posso estar errado, mas eu conheço muito pouco. Eu nem sei se existe alguma coisa nessa área. Mas com certeza, eu acho que até para planejar próximos projetos e planejar, porque a gente vê tanta é, iniciativa de educação ambiental que termina termina o projeto em si, não existe uma continuação. E que nem a gente falou, é muito difícil mensurar, né, o impacto que teve, mas seria Exatamente. bem legal, né, alguém que trabalhasse nessa área assim. E as pessoas verem, sempre que tiver possibilidade no edital, que elas vão para captar o recurso, elas orçarem esse recurso de avaliação, né? Ter esse recurso, porque isso é trabalho e para ser bem feito tem que ter uma equipe boa. Então, aprender que no processo a gente. Claro que às vezes não dá, às vezes mal dá para fazer o que tem que ser feito, o recurso, né, que dirá para fazer a avaliação. Mas se for possível justificar bem a necessidade desse aporte financeiro para fazer uma boa avaliação É, é interessante, porque isso gera informação boa para nós que estamos querendo fazer um trabalho cada vez mais profundo de impacto real na realidade das pessoas, né, da biodiversidade. É uma coisa que ajuda muito. verdade. Mas, Gustavo, então, mas voltando assim, daí rapidamente, qual o material que vocês usaram para produção, no caso desse documentário? Então, eu vou falar, eu vou usar uma questão de trajetória, assim, porque eu acho que é onde bate muitas pessoas. A gente sabe que tem muitos estudantes na universidade que têm sonhos, e esses sonhos, infelizmente, muitas vezes batem na questão do recurso, na questão de acesso, e não de talento, porque eu tenho certeza que tem muita gente de talento que tem barreiras muito maiores que outras pessoas. E então, quando a gente fundou o Rastro, a gente não tinha câmera, não tinha nada. Não tinha ninguém para nos dar a câmera também. Então a gente usou as câmeras que tinham na universidade. Por isso que a gente foi procurar no jornalismo estágio e a universidade viu que nós tínhamos vontade. O nosso coordenador do curso de ecologia fez uma carta para o coordenador de jornalismo: ó, recebe esses caras aí, os caras querem trabalhar com isso. Então a gente foi atrás, né? E o nosso primeiro empreendimento de captação de recurso foi um banner com fotos da biodiversidade que ficariam no saguão da universidade. E aí nós conseguimos patrocínio, que ficava os logos, a gente conseguiu 10 patrocínios a R$ 300 por mês, dava um fluxo de R$ 3.000 por mês, e a universidade aceitou, bom, vamos ajudar esses caras, cara, querem tanto. Olha E só. o banner ficava lá, ficou por 6 meses, então entrou um recurso muito bom, e aí a gente comprou nossa primeira câmera, que era uma T3i, na época custava R$ 1.600.
né? Eu tenho Olha ela até só. hoje. Aham. Nós compramos duas T3i. Com essa T3i, a gente começou a melhorar a nossa qualidade de imagem. Ela é uma câmera bem simples, mas que revolucionou por ser uma câmera barata com uma qualidade muito próxima de um trabalho profissional, né? Sim. Claro, varia de acordo com a lente. Às vezes a lente influencia mais que a própria câmera, É, né? você. É. E só para terminar a lógica, e aí nós conseguimos, com essa câmera, melhorar a nossa qualidade e mandar um projeto para a Eletrobras e passou, e a gente recebeu um aporte de 40 mil para fazer nosso primeiro grande documentário, que é o Candiota Natural. Ou seja, não teve patrocínio, não teve mãe-trocínio, teve a força de vontade que move todo ser humano, né? E teve também aquela questão de não enxergar o conhecimento como caixinhas, e sim enxergar o conhecimento como algo integrado, porque a gente foi estudar um pouco sobre contabilidade, sobre economia, sobre como fazer um planejamento financeiro. Ó, eu vou investir tanto, porque nós nos enxergamos como empreendedores. Não é que todo mundo tem que ser empreendedor agora, né? Pessoal, tem gente que quer ser professor, tem gente que quer ser concursado, tem gente que Sim. gosta de trabalhar. Não, não é essa ideia de que agora o Uber é empreendedor, todo mundo tem que ser empreendedor. Não. Eu acho que quanto mais trabalhadores, carteira assinada, pessoas fortalecidas com seus direitos fortalecidos, melhor. Mas nós nos enxergávamos como empreendedores. Para nós, isso funcionou, tá? De uma maneira, de alguma maneira, isso não quer dizer que a gente seja super ultra bem sucedido e não tenha mais nada para conquistar. É uma luta diária e constante, mas nós podemos dizer que temos uma empresa de 11 anos com CNPJ, sem dever nada e com fluxo de caixa presente até hoje, né? Que é coisa rara, Então, né? hoje, por exemplo, que é um grande desafio no Que é o Brasil, né? desafio. E hoje a gente está trabalhando com uma R5, que daí já é uma câmera de ponta, talvez uma das melhores mirrorless do mundo. Aí, se não for a melhor, é uma das. Então, Uhum. de uma câmera super simples, a gente partiu para uma câmera que já é uma das. E isso, como eu falei, tudo com o planejamento, os esforços nossos. Então, a galera que quer trabalhar com audiovisual, ela tem que trabalhar com o que ela tem. Se ela está dentro da universidade, entender se a universidade tem espaço para, através dela, conquistar esses equipamentos, seja via um projeto do CNPq, seja pegando, às vezes, um equipamento que está parado. Existe muita universidade onde o equipamento está parado, às vezes. No nosso caso, nós usávamos câmeras que estavam paradas há muito tempo, então nós demos uma vida a elas. Então, a questão de equipamento ela é importante para tu crescer no Uhum. audiovisual. Hoje não tem como tu fazer audiovisual sem ter um drone, por exemplo. Um drone ele parte de 4 mil, uma Vic Mini, até 50 mil, um Sparrow. É. Então, tudo é relativo. Mas o que faz tu ser um bom produtor de vídeo, um bom profissional, não é a tua capacidade de ter as coisas, é a tua capacidade de fazer bom uso das coisas e de assumir uma questão de responsabilidade, de organização e de respeito. Assim, porque hoje eu conheço pessoas extremamente talentosas, mas que não são responsáveis e elas podiam estar aqui na carreira delas e estão num nível muito inferior ao talento delas. Por quê? Não adianta ter talento e não ter responsabilidade. E eu conheço pessoas que às vezes Verdade. nem têm tanto olhar bonito, artístico, mas elas conseguem atingir o topo porque elas enxergam a sua profissão como de forma integrada, que não é só fazer a foto bonita se tu não sabe por que tu faz a foto, se tu não sabe quanto custa fazer aquela foto para tu saber quanto que tu tem que vender aquela foto. Então, entender um pouco desses processos é importante. Então, o que faz hoje tu ser um bom profissional não é saber tirar uma foto. Hoje em dia, a foto tá cada. Essa câmera aqui que a gente comprou agora, se eu botar no automático e clicar, duvido eu fazer uma foto feia, sabe? Então, não, claro que a gente não trabalha assim, mas hoje não é a foto ser bonita ou não, ou tu ter o equipamento caro ou não. É o que Não, tu faz com isso, né? é bem isso, né? Mas geralmente o que eu falo também é que, no caso, esse material, câmeras, microfones, tripés, programas de edição, eles são ferramentas, né? Então, eles não vão fazer nada se tu não tem ah, uma ideia, uma teoria, um olho, de repente até mais voltado Uma para uma demanda, né? fotografia, para filmagem, uma demanda, né? Então não vai te adiantar nada, tu pode ter o melhor equipamento do mundo, mas
a foto, que nem tu falou, pode ficar uma foto ou uma filmagem com qualidade, ou seja, bem focada, nítida, com cores boas, mas que não vai dizer nada, né? Hum. Então, nossa, eu tenho tantos alunos que com simples aparelhos celulares tiram fotos, assim, fazem filmagens é, de boa qualidade, tá? Eu vou dizer Tem algo a assim, dizer, né? que tem algo a dizer. Muitas vezes a imagem não está perfeita, o foco não está perfeita, o perfeito ou o foco está no automático e daí ele fica indo para trás e para frente, para trás, sabe? Não é aquele foco manual, preciso, mas que o conteúdo vale muito mais do que a qualidade da imagem ou a qualidade do áudio, né? Sim. Mas que legal essa parte da história da Rastro, eu não sabia. Que no caso vocês, os primeiros É, equipamentos vocês conseguiram dessa forma, né? E fica a é, ideia, né? Que é possível. Hum, sim, sim, é possível. É hum, que assim, a criatividade ela é muito importante nessa questão, por isso que se chama de economia criativa, né? A arte, o é, audiovisual, ele está numa categoria que hoje chamam de economia criativa, que é tu usar a tua criatividade e as coisas que tu, antigamente muitas pessoas achavam que era só hobby, e tu transformar isso num negócio, como, por exemplo, ilustração científica. Ilustração científica, se tu aplicar energia ali, tu transforma num negócio. Eu conheci pessoas é, que vendem quadros de ilustração é. científica domingo em Curitiba, lá eu conheci, e ela, num bom final de semana, fazia R$ 5.000 vendendo ilustração científica. Claro, é. Eu sei que é um caso raro, mas ela tinha um sistema, ela já naquela época, isso foi há 8 anos atrás que eu conheci a menina, ela já usava as redes sociais, ela já tinha uma estrutura, né? Uhum. Então, tudo depende, claro que a gente não pode visar só o dinheiro, mas vamos ser francos, né? A gente precisa sobreviver. O dinheiro ele é uma realidade nossa, a gente não tem Não, como fugir. claro, né? Então mas é uma pena porque nesse aspecto, nessa área, vamos dizer assim, educacional, da pesquisa, olha, a gente já vê edital aí contratando professor para trabalhar por nada. Acho que aconteceu uns anos atrás numa universidade do Pará. Estava um edital contratando professor para trabalhar de graça, não tem como, né? Então, Não, e também assim, ó, volta e meia o pessoal entra em contato comigo e olha, Tom, você pode falar sobre isso? Sim, mas a gente não pode pagar. E eu, pois é, né? E então a gente tem que também, sabe, a gente não consegue viver só de de amor luz, pela de profissão, amor. É. né? Então tem que ter um retorno, né? Então não, claro que não tem É, outra e forma, né? Senão tu não dura. esse foi um dos motivos da minha pós-graduação eu ter feito em gestão de negócios socioambientais, para entender tanto a conservação da natureza quanto a educação ambiental como um negócio que as empresas estariam interessadas em investir para atender, seja seus ODS ou seu ESG, né? A questão da sua responsabilidade socioambiental e tudo mais. Então eu fui fazer essa pós lá no IP em São Paulo com esse objetivo, bom, preciso entender esse mercado. E realmente o conhecimento do curso levou o Rastro para outro patamar, assim, a gente conseguiu. Tem muito Com que aprender, o certeza. Rastro ainda é uma Hum, empresa estilo de vida, ele é uma empresa de uma escala grande, tanto que a gente, se fosse uma escala maior, teria que ter pelo menos uns 2, 3 funcionários. Nós somos uma empresa estilo de vida, ela é um CNPJ que serve para manter a gente trabalhando, tendo nossa receita para manter nossa vida e fazendo as coisas que a gente gosta. Claro que a gente quer que o Rastro cresça e se torne uma empresa além de estilo de vida, é que chamam, né, empresa estilo de vida, aquele CNPJ que tu tem para manter teu propósito ativo e ter tua sim, renda para se manter, mas não é uma sim. empresa que tem escala, que compra prédio, aluga escritório, É, que nós temos um custo bem baixo de empresa, né? hum, Então é isso. Futuramente até fica o convite aí, se um dia quiserem me chamar para conversar um pouco como abrir a empresa, CNPJ, imposto, da forma mais barata possível, para daqui a pouco já tá, porque a gente abriu a empresa na faculdade, eu tinha 21 anos, o Gustavo tinha 18. E nós já tinha CNPJ e já estava recebendo aporte da Eletrobras, por exemplo. olha só. Nós estava Uhum, contratando, inclusive, nossos professores, assim, porque a gente uhum, foi na administração aprender isso, foi atrás de pessoas. Às vezes chamava alguém que sabia mais que nós, escreve, se passar, 10% é teu. Aí a pessoa uhum, escrevia, se passava, a gente dava os 10%. uhum. Então, tudo é articulação. Se a gente souber articular, e na área cultural funciona muito assim, por exemplo,
Agora eu preciso de uma pessoa para escrever porque eu não tinha muita experiência para um edital. Aí a pessoa me cobrou um valor, foi R$ 500 só para escrever a minha ideia, eu dei a ideia para ela, ela cobrou 500 e mais 10% se o projeto fosse aprovado. O projeto, o edital é de 100 mil. Foi um baita investimento. Eu vou dar para ela 10.500, mas vou ter um recurso de 90 mil para fazer um vídeo, contratar pessoas, fazer as viagens, os campos, tudo. Claro. Não sei se vai É, passar, tá tramitando, sim. mas é tu entender que investimento não é só equipamento também. Investimentos são pessoas e parcerias. E É, às vezes essas parcerias elas são cultivadas ocupando os espaços, né? A é. gente está nos lugares, está nos eventos, está sendo visto, está conversando. A gente pega esses contatos para fazer esses projetos. Eu estou falando de números, pessoal. Eu sei que às vezes é delicado, mas é Isso é que eu quero ser importantíssimo. transparente Sim, para você, nossa. para a galera. É. Não, Não, e que não é bom um que tu mundo de tá fantasia, né? tocando, claro, que bom que tu tá tocando nesse aspecto também, porque dentro da pesquisa, até da educação, a gente raramente ouve sobre essas questões, né? E muitos, hoje em dia, infelizmente, ficam pensando, pô, vou continuar, de repente, dentro da área acadêmica, ou fazer alguma outra coisa, de repente vou pegar isso que eu sei fazer e tornar, de repente, em um negócio. Então é importantíssimo. Acho que até falta, infelizmente, eu acho que falta um pouco dentro da universidade pública brasileira essa questão da multidisciplina dentro de um curso. Porque se a gente faz biologia, é só biologia, se faz química, é só química. Claro que tu tem a opção, de repente, de escolher cadeiras eletivas para fazer outra coisa, mas se tu tem a opção, muitas vezes tu não tem tempo, tu não tem estímulo, tu não tem abertura, então isso falta. Então, em outros lugares, quando a gente vê assim universidades, fiz meu mestrado na Suécia, fiz doutorado por lá também. Lá essa questão da multidisciplinar é muito mais frequente. Então a gente tem a oportunidade de fazer disciplinas completamente diferentes da nossa área, né? E isso É, falta um pouco, né? E isso é uma coisa que tu tem, isso é uma coisa que a Rastro tem. E isso, se for ver, é raro hoje em dia aqui, né? São poucos os profissionais que conseguem pegar o lado bom da ecologia, da conservação, da educação, né? Pegar um profissional também na área de fotografia, vídeo, né? Edição, enfim, produção e unir, né? Então, pode continuar falando sobre essas não, coisas. Eu acho não, que mas números são importantíssimos. eu acho que esse é um grande desafio nosso, assim, porque e isso está cada vez mais ameaçado, porque a gente está com a questão do licenciamento ambiental, que pode ser enfraquecido, e vou pegar um exemplo aqui, arqueologia. Hoje, as maiores descobertas e pesquisas arqueológicas, elas estão no âmbito do licenciamento, porque o licenciamento tem um aporte financeiro que uma pesquisa de universidade muitas vezes nunca vai ter, no Brasil, né? Verdade. Então, se enfraquecer o licenciamento, direto ou indiretamente vai enfraquecer a pesquisa no Brasil. A população tem que entender que o licenciamento ele não é uma ferramenta que... Eu estou falando do licenciamento que é o espaço onde eu mais consigo clientes e recursos e sei que a maioria das pessoas do pessoal da academia que se forma acaba no licenciamento encontrando a sua carreira, né, sua profissão, inclusive realizando suas pesquisas no contexto do licenciamento. E ele está ameaçado. Só que não basta o pesquisador reconhecer a importância do licenciamento, a população como um todo tem que conhecer a importância do licenciamento, porque o licenciamento ele é uma ferramenta que custa uma fagulha do valor total do empreendimento e ele visa entender os impactos que aquele empreendimento traz no contexto do território, né? E ao mesmo tempo Importantíssimo, ele né? gera um monte de emprego, ele faz com que os hotéis fiquem cheios de consultores, os restaurantes. Então, ele gira uma economia, o licenciamento. Se o licenciamento for enfraquecido, vai ser um biólogo na empresa ali, fazendo tudo, fazendo uns laudos, e vai impactar menos. Ah, mas vai acelerar, vai atrair o investimento. Bom, não tem empresa séria que queira investir num país sem ter consciência dos impactos socioambientais que ela pode causar. Então, o licenciamento é uma ferramenta, inclusive, para ajudar o empreendedor, né? É a gente dizendo, ó, empresa, cuida disso porque isso pode causar um impacto muito maior. Pegamos Brumadinho e Mariana, né? Como Brumadinho e exemplo, né? Mariana, né?
como exemplo. Olha Então, o impacto a de um caca que deu, né? licenciamento. É, Então, isso pode impactar a gente, inclusive, economicamente da nossa área. E não só nós, toda aquela economia que gira em torno da ciência, da educação. Então, quando a gente fala em números, o licenciamento é muito importante, porque é dali que saem recursos para descobertas e informações muito importantes. E se isso mudar, as empresas vão fazer de qualquer jeito, talvez uma e outra não, mas eu acho que a maioria, pela minha experiência de campo, vai fazer o mais barato possível e o suficiente para ter a sua licença de operação e dane-se o legado que o licenciamento pode deixar para o território. Porque o licenciamento bem feito, quando ele é feito de forma séria e participativa, e aí vai a crítica a muitos pesquisadores que vão lá, fazem o seu beabá e não procuram deixar um legado daquele seu conhecimento, né? Por isso a importância de ter um programa de educação ambiental, é verdade. nós vamos ser impactados. Hum, Nós vamos ser impactados. E o hum, licenciamento é muito importante. Acho que a gente tem que lutar por ele. E aí vem outros atrasos que atualmente o governo tem mexido, que vai impactar mais. Se já está difícil agora, que dirá com as mudanças políticas que podem surgir, porque a gente acaba no Brasil sendo muito influenciado por política pública. Acho que no mundo inteiro, mas no Brasil muito mais, né? Como a gente já anda numa linha tênue, qualquer alteração já subiu o gás 5%, já dificulta a nossa vida, porque a gente está sempre na corda bamba. é, a gente Então está sempre qualquer no limite, né? empurrãozinho está É, sempre no qualquer empurrãozinho de si. Então, é. política pública é muito importante para os nossos segmentos cultura, educação e ciência. Eles são fundamentais. Então, a gente tomar boas decisões, escolher lideranças, e não só escolher, porque a democracia ela não se resume ao voto, ela se resume em monitorar, né, o Sim, processo. Eu é acho que isso verdade. influencia muito no nosso, nessa questão que a gente está falando de números, de oportunidades, de crescimento como empresa ou como profissional. É. É muito Mas importante a gente ter isso. importantíssimo, e boas colocações, né? Mas voltando um pouquinho assim para essa parte mais da, acho que quero te fazer uma pergunta, essa parte da educação ambiental, tá? Que Sim. tu tem como uma constante nos teus trabalhos atuais. Tu consegue ver educação ambiental sem as ferramentas de fotografia e vídeo? Eu acho que sim, eu acho que sim. Por quê? Existem comunidades que não têm acesso à internet e mal energia elétrica. Eu estou trabalhando na Caatinga, lá no sertão baiano, e lá eu tive que, além, eles pediram um documentário, mas eu disse, não, pessoal, não, só o documentário não vai funcionar, nós vamos ter que fazer alguma coisa impressa. Aí nós fizemos um jornalzinho colorido, aí sim, com as fotos assim, ó, Uhum. tá modéstia à parte, a gente contratou uma design maravilhosa, que fez um trabalho lindo, e aí nós vamos, além de ter o vídeo para divulgar a região turisticamente e arqueologicamente, porque é um produto de educação patrimonial que anda lado a lado com a educação ambiental, a gente fez materiais impressos. Então, Ah, mas no de caso certa vocês usaram forma, fotografia daí, usaram fotos. usamos fotos. Tá. Mas mesmo assim, eu acho que o mais importante, eu vejo sim, mas eu vejo mais pobre sem isso. Mas eu Uhum. não vejo a educação ambiental sem processo de participação, Claro, sabe? isso é o Se não mais tiver esse é o diálogo, fundamental, né? esse é o fundamental. Se não tiver participação, porque daí vai muito da metodologia do educador e muito da realidade da comunidade. Eu acho que a imagem ela é muito importante porque ela trabalha a percepção ambiental, né? No caso, a nossa visão, nossos sentimentos, e ela faz com que as pessoas se enxerguem no processo, né? Aquela função de uma equipe com câmera filmar, tem toda uma questão de diálogo que acontece aí, Uhum. mas nem sempre é possível. Então existem casos e casos. É. Não, geralmente a Mas gente deve ajustar o é projeto para o público que a gente quer atingir, isso. é claro, né? Então, Mas eu no meu processo eu só enriqueço a participação e o diálogo através da foto e do vídeo. Então, sim, porque muitas vezes aquela comunidade não tem, aí vou quase refutar o que eu disse antes. Aquela comunidade não tem acesso à luz e internet, mas eu registrar ela e mostrar que ela existe é uma forma dela não ficar invisível no processo. Se a gente pegar claro, o filme Bacurau, né? O Bacurau era uma sim. comunidade invisível e por estar invisível os caras achavam que iam fazer o que quisessem com ela. Então a fotografia o audiovisual também é uma ferramenta de visibilidade. Claro que ele nunca vai ser uma verdade absoluta, porque
O audiovisual é um recorte da tua visão. A minha visão não é absoluta, ela é a Claro. minha visão. Então, não sei se eu fugi muito do assunto, mas eu acho que é importante, mas nem sempre é possível ter a foto Uhum. e o vídeo como cerne da ação, né? Não Bom, sei se eu fui claro, mas é não, eu mais ou acho que menos sim, mas isso. eu acho que resumindo, claro, que é mais uma ferramenta, né? É uma ferramenta, dependendo da Sim, situação, é uma ferramenta muito útil. Mas daí, por sim. exemplo, assim, quando vocês fizeram esses documentários da Serra da Rocinha e da Costa Doce Gaúcha, quem era o público-alvo em mente? O Para tema entender um do pouquinho vídeo, melhor assim como é que foi feito. sim, o tema do vídeo surgiu nos diagnósticos socioambientais participativos, que é quando a gente se reúne com as lideranças, marca um local, divulga a tal hora nós vamos apresentar a obra para vocês, como vai ser, se der um problema para quem vocês vão ligar e queremos ouvir vocês. Então, nós fizemos isso tanto para os adultos, para a comunidade, não só adultos, mas para a comunidade como um todo, quanto para as escolas, ensino fundamental e médio. E nesses diagnósticos, nessas ações participativas, o tema tropeirismo surgiu. Ah, nós queremos que o tropeirismo seja valorizado, porque vocês estão construindo essa estrada em cima de um caminho de tropeiros, né? Uhum. Porque historicamente falando, o caminho de tropeiro antes de ser do tropeiro era dos indígenas. Antes de ser dos indígenas era da anta, porque o índio aproveitou o caminho da anta, da onça parda, né, do puma. Então esse caminho foi evoluindo até virar as estradas de hoje. Então eles disseram que a gente precisava resgatar isso, até porque o turismo ia ser potencializado com essa estrada, porque era muito ruim chegar em Timbé do Sul, né, onde a gente gravou o dos tropeiros, e eles achavam que o tropeirismo era a bandeira que eles queriam vender como um dos atrativos turísticos. Então, o Certo. vídeo ele é fruto do espaço participativo Uhum. criado pela educação ambiental. Aí nós fizemos oficinas de vídeo com os alunos nos deram subsídio para fazer o roteiro, a gente construiu na escola e depois construiu um projeto para toda a comunidade. Aí chamou os historiadores que já estavam lá para não passar por cima deles, já tinham pessoas desenvolvendo isso, ó, venham com a gente que a gente vai fazer o vídeo para vocês. E aí se É, criou um isso só espaço de adiciona, né? diálogo. É, Sim. Olha que e legal. aí o vídeo não como fim, mas como um processo educativo, né? Sim. Tipo, fazer um roteiro, fazer uma pesquisa, conversar com as pessoas, já é mobilizar a pauta em si, né? Claro. Internamente na comunidade. É. Então, esse foi o processo do Serra da Rocinha, mais ou menos parecido com o da Costa Doce. O rastro já pecou muito, isso é muito importante. A gente já errou muito de produzir vídeos com comunidades e depois não dar o retorno que ela esperava. Uhum. E aí aí a gente já errou, tá? Isso é uma coisa que tem que ter muito cuidado. No momento que tu produz o vídeo com aquela comunidade, a gente errou isso no espírito das águas, né? Teve algumas Uhum. pessoas que apareceram no vídeo que esperavam uma devolutiva da gente ir lá e aí não tinha recurso, não teve tempo, veio um monte de coisa e a gente se esqueceu, não foi por mal. Então a gente cria uma expectativa, nem sempre a gente atende. O da Costa Doce Gaúcha, tem empreendedor que ficou brabo de não estar no vídeo. Por que se botaram ele e não botaram eu? Porque as prefeituras que apoiam. Então, nunca Sim. vai ser um É. sucesso. A arte nunca é sucesso 100%, porque é subjetivo. Alguém pode Claro. gostar, alguém pode É. não Não, gostar. e sempre A vai ter questão é estar alguém que vai debatendo reclamar, isso. né? É. É, se está reclamando, o vídeo está cumprindo seu papel, porque a pessoa só Pois está é. reclamando porque É. existe o Porque ela vídeo. gostaria de ter Então, aparecido, né? É. É. então é isso aí. Mas, Gustavo, tá muito bom o bate-papo, mas infelizmente a gente vai se aproximando agora do fim. Tá? Manter Sim, mais ou menos a ideia aqui de 1 hora. Tá? Mas eu posso fazer algumas perguntas assim rápidas para ti, ainda dá tempo. Tá? É, sim. se a Rastro estivesse começando hoje, tu faria alguma coisa diferente? Vocês fariam alguma coisa diferente? eu, eu teria investido mais no YouTube, porque nós Uhum. tínhamos todas as ferramentas na época onde o YouTube recém estava começando, não se tinha ainda um grande, tipo um Whindersson Nunes, essas pessoas que criaram um império no YouTube. Eu Uhum. teria investido mais no YouTube, porque nós éramos quatro jovens com câmera na mão, entrando em lugares que muitas pessoas não teriam coragem de entrar. Isso teria tido um engajamento muito grande, talvez nós estaríamos numa condição de empresa melhor hoje. Então, a única coisa que eu vejo, assim, que às vezes eu me lamento,
E aí a questão da tua experiência e perfil também, eu acho que nós não tínhamos esse perfil de exposição. Nós queremos mostrar a natureza e não nós. Nós não Sim. éramos YouTubers. Mas eu diria assim, ó, deem mais atenção ao YouTube. Mesmo que vocês não apareçam, entendam essa ferramenta e vocês têm câmera, vocês sabem contar história, vocês sabem editar. E tá aí, eu acho que isso seria uma coisa que eu teria feito. Assim. Legal essa dica. E acho que é isso, cara. Acho que de resto as coisas têm que ter. E ter tido mais paciência, menos ansiedade, Sim. sabe? Porque às vezes nós éramos Isso muito sempre, né? ansiosos, isso gerava É. conflito, isso sempre, né? Mas É. é isso aí. A vida acontece como tem que ser, né? Pô, Deu, legal. deu certo, de Uhum. qualquer Tá dando forma, deu certo, certo. né? É. E Exatamente. escuta, para aqueles que querem saber mais sobre o teu trabalho, sobre o trabalho da Rastro, onde é que eles podem buscar essa informação? Então, hoje nas redes sociais nós não somos tão ativos, tanto que a gente não tem nem Instagram, uma empresa de fotografia e audiovisual, nós não temos Instagram. Mas a gente tem a página do Rastro no Facebook, que é página do Rastro, www.facebook.com/página do Rastro. Tem o YouTube, né? Também é só botar Rastro Selvagem, ainda reconhece como Rastro Selvagem, só Vocês botar podem ver lá. os endereços aqui embaixo. Também eu vou colocar Isso. na E o tela. e-mail do Rastro, né? rastroselvagem@gmail.com, né? E o meu Instagram, que é gustavo.rastro. Ali eu boto todos os making-offs de tudo que a gente está fazendo no meu Instagram pessoal. A gente não é uma empresa que investe tanto nas nossas redes sociais, assim, por não termos uma equipe e fazer muita coisa. Nós somos duas pessoas atualmente, né? Então, a gente investe mais na comunidade e no relacionamento com os nossos clientes do que a rede social em si, né? Não é nosso perfil. Não, e às vezes não dá tempo de fazer tudo também, né? A gente tem que É, priorizar, né? exatamente. Mas joia, então aqueles que querem saber mais sobre a Rastro e o Gustavo, então pode acessar os endereços que ele citou, todos os endereços estão aqui embaixo, então na tela. E é claro, se vocês se interessam realmente assim por fotografias, vídeos, tá? Vocês também podem dar uma olhada na página da Natural Media. Então ali tem muito material, tanto gratuito como material pago. Tem o nosso curso que a gente ministra para os programas de pós-graduação. Tá? E também eu estou colocando nesses vídeos, assim, eu estou colocando um desconto, cupom de desconto aqui na caixa de descrição do vídeo, que vocês podem, então, quem quiser, tiver interessado, dar uma olhada lá no que o curso contém. E o endereço está aqui embaixo também. Tá? E, infelizmente, pessoal, a gente vai ter que terminar por aqui hoje. Gustavo, olha, vamos fazer uma segunda parte desse bate-papo mais adiante, tá? Porque eu acho que tem muita Excelente. coisa ainda para a gente falar. E eu, assim, bom, tu sabe quando a gente fala, assim, ouvir a tua experiência, assim, é fundamental para mim, me ajuda bastante. E por isso eu sou muito grato também, assim, pessoalmente a ti. Eu acho que é um baita profissional que não é aqueles que fica segurando toda a informação para si, mas simplesmente, né, não tem problema nenhum, só, né, Não, divide não o tem não. conhecimento. Isso daí é raro também, tá? Então parabéns por isso e continua assim. E vamos Assim conversando espero, né? mais, né? E, e Tá eu quero certo? dizer que é mútuo também, tá, professor? Eu aprendi muito contigo. Acho que a experiência que a gente Pô, que teve lá no bom. Navibio Que bom. foi muito bacana. A tua fala foi muito boa. Eu acho que é uma conexão que tem muitos frutos ainda para colher juntos. A Com gente, a certeza. gente tem que trabalhar como rede pelo audiovisual, porque ele pode ajudar a gente a trazer um debate tão necessário a favor da natureza que ela precisa tanto, né? O tempo está correndo e a gente precisa trazer mais gente para o debate. Talvez o audiovisual seja essa ferramenta. Já foi no passado, muita gente acendeu o alerta. Eu estou aqui por causa do audiovisual, né? Mas eu acho que a gente precisa de mais pessoas nesse debate aqui e eu acho que a gente pode fazer isso juntos. Então, agradecer o espaço e o aprendizado compartilhado também. Bom, Obrigado. que bom. Ah, fico honrado. Tá? Mas é isso, pessoal. Então, até mais, tá? Mais uma vez, Gustavo, muito obrigado, tá? E, pessoal, fotografe, filme, espalhe, comunique, divulgue ciência e conhecimento. Tá? Eu acho que é o nosso dever como pesquisador, educador,
Enfim, tá? Vamos compartilhar, vamos comunicar todas essas coisas que a gente faz e trabalha, tá? Obrigado, Gustavo, tá? E sucesso no teu Abraço, até trabalho. mais, pessoal. Vamos falando aí. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.